estreando aqui hoje. Já está ligado o microfone dele? Muito bem. Então, o Rodrigo já passou todo o protocolo, já recebeu a oração e está com a incumbência de trazer o recado de Deus para o nosso coração. Amém? Então, passo a palavra para o Rodrigo. Glória a Deus. Amém, irmão. Amém. Dá um pouquinho mais perto aí. Amém. Agradeço aí. Boa noite a todos. Amém. Agradeço o pastor aí pela oportunidade, né? Sabemos que o quanto o nosso pastor ele tem zelo pela palavra da verdade. Todos aqui sabem disso, né? O compromisso que ele tem com a palavra e me confiou, acreditou em mim, né? E até falei para ele quando ele me direcionou, né? Você vai pregar lá, deu aquele gelo, né? Eu falei, pô, pastor, uma coisa eu falar para algumas igrejas aí, né? Eu conto meia dúzia de piada, cito 3 textos, falo que todo mundo vai prosperar, ficar rico, estou bem. Agora aqui só tem veriano. Aqui é mais difícil. Então senti esse peso, né? E falar da palavra de Deus, a gente não pode falar qualquer abobrinha, né? Temos que falar a verdade, doa quem doer, na verdade. Né? E aí, sem mais delongas, né? Vamos no versículo, né? Qual vamos meditar nessa noite. É um versículo que nos confronta, um versículo bem curto, bem simples, mas o qual requer de nós, né, negar, né, alguns interesses pessoais, né, negar o seu eu, negar suas vontades, né, a fim de fazer a vontade de Deus, né, a vontade, né, que está na sua palavra. Então, nesse versículo curto, vamos identificar algumas marcas que vão caracterizar um verdadeiro discípulo de Jesus, né? E essas marcas, né, são 3 marcas, segundo esse pequeno versículo. É claro que tem muito mais, né, que caracteriza um verdadeiro discípulo de Jesus, mas sem chega de mistérios, né? O versículo é Lucas 9:23. Os irmãos abrem aí em Lucas 9:23. Todo mundo abriu? Então vamos ler, né? Lucas 9:23, que vai dizer o seguinte: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Mais uma vez, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Vemos, irmãos, né, em primeiro lugar, né, o convite de Jesus é um convite abrangente, né? O texto se inicia e dizia a todos. Talvez você possa se perguntar, né? Talvez esse todos aqui não seria todos, exatamente, né, como a palavra diz. Talvez, né, Jesus está falando apenas para os seus discípulos que estão ali com ele, os 12, né, o qual foram designados, escolhidos, somente eles, né, pessoas preparadas, talvez pessoas capacitadas, pessoas que esse convite é para pessoas que têm dom da palavra, talvez dom de interpretar, e talvez não seja esse tudo, talvez eu não me incluo nesse chamado de Jesus, né, de ser um verdadeiro discípulo. Aí eu acho interessante, essa mesma passagem, ela se encontra em Mateus, ela se encontra em Marcos e em Lucas, que estamos lendo aqui. E aí, interessante, né, que os evangelhos eles vão dar algumas informações a mais, né, que acrescenta a palavra, vai deixá-la mais rica. E aí a gente vê se esse todos inclui realmente todos, né, de fato. E em Marcos, eu acho interessante que Marcos 8:34, essa palavra se repete lá. E em Marcos ela se inicia assim:
E Jesus, convocando uma multidão e seus discípulos, aí ele vai repetir: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia toma sua cruz e siga-me. Então repare que Jesus convocou uma multidão e os seus discípulos. Ou seja, meu irmão, o convite de Jesus é um convite para mim, para você, para homem, para mulher, para judeu, para gentil, para teólogo, para analfabeto, para todos. Então aqui se encerra, né, que é para todos mesmo. Todos têm esse convite de ser um verdadeiro discípulo, né? E aí, né, em segundo lugar, né, a gente vê que o convite de Jesus é um convite a uma resposta voluntária. Uma resposta voluntária. O texto continua, né, e dizia a todos: se alguém quer. Se alguém quer. A gente repara que Jesus, ele não obriga ninguém, ele não coage ninguém, ele não força ninguém a nada. Ninguém é obrigado a estar aqui, ninguém é obrigado a servi-lo, ninguém é obrigado a ter uma vida restaurada, uma vida liberta, uma vida transformada, né? Ninguém é obrigado a ser um discípulo de Jesus. Repare que esse chamado é voluntário, né? Então você tem a sua livre escolha para dizer: eu não quero ser um discípulo, eu não quero seguir o espaço do mestre, a proposta do mundo é muito melhor, né? Seguir Jesus é muito sofrimento, é muita perseguição, eu tenho que abster de alguns, né, interesses meus particulares. Então Jesus, ele é bem claro. Então, se alguém quer, é totalmente voluntário. É lógico que isso vai partir do nosso querer, a gente tem que aceitar ser discípulo. Só que Jesus, ele vai nos conduzir através do seu Espírito, ele vai nos capacitar, ele vai nos tangendo. O pastor já falou aqui como ele veio no Evangelho, o Senhor veio cercando, até o encontro, né, do caminho da verdade, mas ele teve a sua escolha. Eu quero, realmente eu quero. Mas ele poderia muito bem, né, dizer que não ao Espírito de Deus. Ele poderia dizer que não quero. Então, essa maneira de cercar, né, que o Senhor vem nos cercando. Eu lembro de um texto, né, que Jesus fala lá em Mateus 23, 37. Ele vai usar uma linguagem metafórica, né, e vai dizer o seguinte: ele vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu, Jesus, quis ajuntar os seus filhos, como a galinha junta seus pintinhos debaixo das asas, mas vós não quisestes. Repara que é voluntário, eles não quiseram. Eu quis transformar a vida deles, eu quis restaurá-lo, eu quis capacitá-lo, mas eles não quiseram. Então repara que Jesus, ele nos ajuda, nos capacita, só que o querer tem que partir de nós. Temos que aceitar. E isso se repete em vários outros textos, né? Outro texto também interessante, que é o de João 5, 39 e 40. Jesus vem fazendo o seu discurso ali grande, né? A sua missão, e ele vai falar para alguns judeus que estão ali por perto. Ele vai dizer: examinai as Escrituras e julgais ter nela a vida eterna, mas elas testificam de mim. Contudo, vós não querem vir a mim para teres vida. Mais uma vez, eles não querem. Eu tenho a vida. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só que eles não quiseram vir até Jesus para ter vida. Isso é interessante. E isso também, né, nos leva, né, a um outro ponto no texto, né, que Jesus nos convida a termos um relacionamento pessoal com Ele mesmo. E o texto, mais uma vez, né, ele vai seguindo e dizia a todos: se alguém quer, vir após mim. Então Jesus, ele nos convida, né, a ter uma vida, né, de intimidade com Ele, né? Como está sendo a nossa vida de intimidade com o Senhor? Qual o seu nível de intimidade com o Senhor? Né? Quanto tempo você gasta na oração, na leitura da palavra, né? Quanto tempo você gasta com o Senhor, né, durante o seu dia? Não necessariamente de joelho, mas ao acordar, na ida para o trabalho, durante o seu trabalho, na volta. Como está essa intimidade com o Senhor, né?
Eu acho interessante, às vezes, tem amigos, né, que às vezes batem na nossa porta e a gente, às vezes, reconhece a voz, né, e sai e abre a porta. Talvez a gente nem reconhece, a gente pergunta quem é. Aí o amigo vai falar, sou eu. Aí você vai lá, abre a porta, e o amigo fica ali mesmo, ou aquele que é mais íntimo, a gente convida, né, vamos lá, entra aí, toma um café, né. E tem aqueles que já são de casa, né, que chama, né, minha esposa me chama, já sei quem é, eu conheço a voz da patroa, porque eu tenho intimidade, ela é de casa, então eu abro a porta e ela já sai entrando, ela não tem que perguntar, né, posso entrar, porque ela já é de casa. Aí isso eu me lembro de um texto interessante, que eu me vejo refletir sobre isso. Jesus vai falar lá em Apocalipse 3:20, ele vai falar, eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta. Repare que você ouviu a voz do Senhor. Ninguém abre a porta para qualquer um, né? Qualquer um que falar, você não conhece, você sai abrindo a porta. Ninguém faz isso, né? Ainda mais nos dias de hoje. Então, repare que Jesus falou, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, né? E o texto, vou ler na íntegra, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e comigo. Jesus nem perguntou, posso entrar, porque Jesus já fazia parte da família. Ele saiu entrando. Eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e comigo. Será que, vamos refletir, né? Será que a gente consegue ouvir a voz do Senhor? Será que a gente abre a porta da nossa casa, né? E o Senhor já sai entrando como parte da família? Será que o Senhor tem feito parte da nossa família? Será que tem feito parte do nosso relacionamento, né? Das nossas tomadas de decisões? Será que Ele é o principal ali na nossa casa, né? Ou a casa está revirada, a presença do Senhor não faz parte ali da mesa, né? É um ponto de a gente refletir muito nesse texto. E aí, meus irmãos, né, através desse convite tríplice, né, iremos, esse convite de Jesus, né, nos leva a algumas marcas, né, marcas que irão caracterizar um verdadeiro discípulo de Jesus. E essas marcas são expressas através de 3 declarações no imperativo. E aí vamos falar das marcas, né? Então a primeira marca, né, que vemos nesse texto, né, os discípulos de Jesus são caracterizados pela renúncia pessoal. E o texto vai seguir, né, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, e o texto continua, a si mesmo se negue, ou em algumas versões, negue-se a si mesmo. O que seria negar a si mesmo, meus irmãos? É renunciar aos nossos direitos e interesses a fim de praticar os interesses do reino de Deus, ou a vontade de Deus, a palavra de Deus, né? Será que temos renunciado, né, alguns interesses pessoais, né? Então, o negar a si mesmo, né, eu separei 4 pontos aqui, dava para citar mais de 10 na palavra, né, dessa renúncia pessoal. Um ponto interessante, né, que eu vejo que, para ser um verdadeiro discípulo de Jesus, nós temos que renunciar ao direito de se vingar daqueles que nos fizeram mal. Nós renunciamos, né, ao direito de se vingar daqueles que nos fizeram mal. E interessante, né, tem um texto que lá em Romanos 12, do 19 a 21, Paulo vai explicar sobre isso, né? Renunciamos o direito daqueles que nos fizeram mal, a fim de entregar quem de direito, né? Então, Romanos 12, e 19. Então, Romanos 12, 19, Paulo vai falar o seguinte: não vos vingueis a vós mesmos, amado, mas dai lugar à ira, porque está escrito, ele vai citar um texto da lei, de Deuteronômio: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, ao Senhor pertence a vingança. E ele vai concluir, ele vai citar um outro texto aqui de Provérbios 25,
Ele vai dizer pelo contrário: se teu irmão tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasa viva sobre a sua cabeça. E aí Paulo conclui com as suas próprias palavras, né? Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Então, vemos que o quão difícil é, né, ser um discípulo de Jesus. Às vezes a gente quer pagar com a mesma moeda, dar um troco, nos ofendeu, a gente quer ofender de volta, nos agrediu, a gente quer agredir de volta. Mas a moeda de troca do reino é o amor, é a compaixão, é a paz, é ficar longe de problema, né? Não é revidar o mal com o mal. Aprendemos na palavra, né? E outro ponto interessante, né, é renunciamos o nosso direito de odiar os nossos inimigos. Então, um texto bastante conhecido, né, que se encontra em Mateus 5, 43, 44, Jesus vai dizer o seguinte, né: amarás o teu próximo e odiarás os seus inimigos. Mas ele fala: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, orai pelo que vos persegue ou vos maltrata. Não é fácil, né? Nós sabemos que não é fácil, né? Muita gente vem contra nós, nos ofendendo, nos humilhando, e a resposta é o que a gente aprendemos com o Senhor Jesus. O verdadeiro discípulo que carrega as suas marcas é não fazer nada. A verdade é essa: não fazer nada, é abaixar a cabeça e é deixar por isso mesmo, a fim de entregar quem de direito, né, que é o próprio Deus. Outro ponto interessante, né, é renunciar aos direitos de viver as nossas próprias regras, a fim de viver as regras do reino de Deus. A moda hoje é minha vida, minhas regras, meu casamento, minhas regras, meu corpo, minhas regras. Então, é legal, mas essa ideia do mundo não é a ideia de um verdadeiro filho de Deus, um verdadeiro discípulo de Jesus. A gente não vive nossas próprias regras, né? A gente vive as regras, né, que está na sua palavra, que está nos ensinamentos do Senhor Jesus, né? E eu lembro de um salmo interessante, Salmo 40, versículo 8, que o salmista vai falar: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, no meu coração está a sua lei. Então aquele salmista está dizendo, né, a lei que está no meu coração, a palavra, eu me agrado, Senhor, em fazer a tua vontade, não a minha vontade, né? Isso é interessante. E outro ponto, né, para finalizar essa primeira marca, vemos que também renunciamos nosso direito de expressar a nossa sexualidade a fim de glorificar a Deus com o uso adequado que fazemos do nosso corpo. E aí a gente abre lá em 1 Coríntios, Paulo vai explicar como é que é isso. 1 Coríntios 6, 18. 1 Coríntios 6, de 18 ao 20. Eu vou ler aqui na versão RC, né, revista corrigida. Independente da versão de vocês, a gente vai aprender do mesmo jeito. Todo mundo abriu? Então Paulo vai explicar como é isso, né? Fugir da prostituição. Aqui o termo grego aqui é bem abrangente, é todo tipo de imoralidade sexual. Ele vai dizer: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? E ele explica qual a razão disso tudo: porque foste comprado por bom preço. E aí, Paulo, o que a gente deve fazer? Glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ou seja, seu corpo não é seu, a vida não é sua. Temos que glorificar a Deus todos os nossos passos, ao acordar, né, ao se levantar e ir para o trabalho, né? E temos que tomar cuidado, né, com esse tipo de coisa, né, com o que a gente vê, né, com as coisas do mundo está pegando pesado, né, com relação a isso. Temos que tomar cuidado. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele vai se guardar dessas coisas. E aí, né, nesse mesmo sentido, sabemos que tudo vem de Deus, nossa vida não é nossa, nosso corpo não é meu, nada é nosso, na verdade. Eu lembro de um texto que está em Colossenses 3, que vai dizer o seguinte, né?
vai confirmar isso. Colossenses 3, do 1 ao 4, vai dizer, portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, né, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vos também sereis manifestado com Ele em glória. Então a vida não é sua, Cristo é a vossa vida. E no momento certo, na sua volta, Ele vai querer o seu corpo de volta. O que você fez do seu corpo, como você utilizou ele. Se foi para a honra e glória dele, o seu corpo será transformado. Caso contrário, né, como a vida não é sua, você vive bem aí. E tem um texto também, irmãos, que quebra esse nosso orgulho, quebra esse nosso eu, né? É um texto de 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3. Paulo vai 3, 21, 23. 1 Coríntios 3, 21, 23. E Paulo vai usar todo um raciocínio, todo um silogismo aqui para poder chegar a um ponto bem interessante, né? Que nada é nosso. Tudo vem, ele vai centralizar tudo em Deus. Ele vai falar o seguinte: portanto, ninguém se glorie dos homens, porque tudo é vosso. Olha só que interessante. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, seja as futuras, tudo é vosso. Agora olha como é que ele conclui: e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Ou seja, conclui que nada é meu, tudo é de Deus, tudo tem Deus como sua origem, sua criação, né? Tudo é vosso, mas vós de Cristo e Cristo de Deus. Né? Conclui-se, entende-se que tudo é de Deus, né? Nada é meu, nada eu tenho. Né? E outro ponto, né, que isso nos conduz também a uma segunda marca. Um discípulo de Jesus, né, aquele que quer ser verdadeiro discípulo de Jesus, né, é caracterizado pela consciência do alto custo que um discipulado envolve. Temos que ter a consciência do alto custo que um discipulado envolve. E o texto, mais uma vez, e dizia a todos: se alguém quer, a si mesmo se negue. E aí o ponto é: dia a dia tome a sua cruz. Dia a dia tome a sua cruz. Então, meus irmãos, dia a dia tomar a sua cruz tem sido uma expressão às vezes mal compreendida. Dia a dia tomar a sua cruz, Jesus não está se referindo a problemas no cotidiano, né? Eu tenho um vizinho que me perturba, é uma cruz que eu tenho que carregar. Essa enfermidade que está comigo aqui é uma cruz que eu tenho que carregar. Então, Jesus ele não está falando exatamente isso. Vamos voltar em Lucas 9, 23. Eu vou ler o versículo anterior, vou ler o 22, depois eu vou pular o 23 e vou ler o 24. Vamos entender o que seria dia a dia tomar a sua cruz, a nossa cruz. Né? O que seria? E aí no 22, Jesus vai dizer o seguinte: é necessário que o Filho do Homem sofra muita coisa, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e seja morto. E aí no 24 ele vai falar: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. O que Jesus quer dizer? Jesus quer dizer, dia a dia tomar a sua cruz, é que ser um discípulo de Jesus pode custar muito caro, meu irmão. Pode custar muito caro, pode custar a sua vida, pode custar a minha vida, pode custar a eu perder a minha reputação, a ser ofendido, ser humilhado, a sofrer muita coisa, como ele diz aqui. Então, dia a dia tomar a sua cruz, né? A gente pode ser rejeitado pelos nossos parentes, né? Ser ofendido por pai e mãe, mulher, enfim, né? Dia a dia tomar a sua cruz, você tem que estar disposto a passar tudo isso e, enfim, até mesmo ser conduzido à morte, né? É o que o texto diz. Eu sei que não estou fazendo uma própria propaganda do Evangelho, né? Mas é o que a palavra nos diz, né?
que a palavra nos ensina hoje, né? É difícil ser um discípulo de Jesus, é difícil, né? Carregar dia a dia a nossa cruz, né? E isso, meus irmãos, né? Eu me lembro de um texto aqui muito interessante, né? É um texto que vai confrontar a nossa fé. Jesus está dizendo que não é fácil. Primeiro, a gente viu que é para todos, né? E segundo, a gente viu que vem quem quer, é voluntário, é totalmente voluntário. E Jesus, ele um texto, né? Acompanha comigo, está em Lucas 14, do 26 ao 33. Então, meus irmãos, olha que texto, né? Se segura na cadeira aí, que esse texto aqui é forte. Esse texto aqui, Jesus, ele está nos convidando a gente colocar na ponta do lápis. Será que é isso mesmo que eu quero? Será que é isso mesmo, né? Que eu tenho que aguentar essa bronca toda? Será que eu tenho ciência disso? Né? É um texto bastante interessante. Jesus está nos convidando a fazer os cálculos. Faça os cálculos, vê se é isso mesmo que você quer. Então, olha que interessante, né? Todo mundo está aí? Lucas 14, 26. O texto começa o seguinte: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher, filho, irmãos, irmãs e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus está dizendo aqui que você pode ter problema na família. Então, né, você pode ser ofendido, pode ser agredido, pode ser humilhado, rejeitado pela própria mãe, né, pelo próprio pai, ou pela mulher, pelo esposo. Enfim, Jesus está falando que ele está sendo bem claro. Com Jesus não tem aquele contrato com letras miúdas de rodapé, não. Jesus está sendo bem claro aqui. Ele está falando, quer realmente, né, você pode ter certos problemas. Então, com Jesus não tem essa letrinha miúda que você, não sei, não compreendi, e aí deu para trás e desistiu. Jesus é bem claro. Então, o texto continua, né? E qualquer que não tomar a sua cruz, a mesma tônica de Lucas 9, 23, qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E aí, ele continua: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, olha que interessante, a gente vai usar duas ilustrações, uma do contexto da alvenaria, contexto da engenharia, e outra do contexto de guerra. Olha as duas ilustrações. Ele vai dizer: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para que não suceda que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos virem zombando dele. Ou seja, você pode começar o Evangelho e não acabar. Você pode começar, né, essa caminhada, né? Você pode querer ser um discípulo de Jesus, só que você não entendeu bem as entrelinhas, né? Que na verdade nem tem entrelinhas. Jesus foi bem claro, né? Vem quem quer, e aqui a proposta é essa. E a gente vê, lamentavelmente, né? O pastor até falou domingo, né? Muita gente, né, deram para trás, né? Desistiram da caminhada, né? Por motivos que na verdade não justifica. Não justifica, nenhum motivo justifica. Se ele compreendesse, né, que Jesus foi bem claro nas suas palavras, né, que a gente está disposto a isso, ele ia fazer os cálculos, não é isso mesmo que eu quero. E aí, Jesus vai concluir, né, e ele, lá no 31, ele vai usar outra ilustração. O qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem com 20.000? Acaso contrário, entrando outro ainda longe, enviar-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Ou seja, você tem que colocar na planilha, na ponta do lápis, quantitativo de gente que você vai adquirir, vai alistar para enfrentar uma guerra. Você pode ir para a guerra e perder a guerra, né? Ou desistir da guerra, desistir da caminhada. A gente está usando ilustrações para dizer o seguinte, meu irmão: é difícil ser meu discípulo, é difícil ser, né, me seguir, né? É difícil essa caminhada, mas ele usa essas ilustrações para dizer, ó,
faça as contas, vê se é isso mesmo que você quer. E aí Jesus ele vai concluir, ele vai dizer, né? Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, vemos que não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil, né, ser um verdadeiro discípulo de Jesus. E talvez você possa estar pensando, né? É duro esse discurso, né? É duro essa mensagem. Quem pode ouvir, né? Talvez se eu tivesse outra igreja, nem eu me chamar mais. Nem se o pastor vai me chamar mais. Mas, enfim, é duro esse discurso, né? Sabemos que quão pesado é carregar essa cruz, né? Até ao ponto de sermos conduzidos à morte, né? Talvez, né? Espero que ninguém esteja se perguntando, né? É duro esse discurso. Que aí, né? A gente lembra de um versículo de João 6,60, um versículo que é triste, as declarações ali de Jesus, né? Acompanha comigo João 6,60. E aí Jesus vem ensinando ali, né? Vem fazendo o seu discurso, ensinando que ele era o pão da vida que desceu do céu, né? Ninguém vem ao Pai senão por ele. Ele vem ensinando vários outros ensinamentos, né? E aí, quem estava ao redor, né? Vamos ler o 60, vai dizer o seguinte, né? Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? E aí, um texto triste, vai lá no 66, né? O texto vai dizer o seguinte: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Olha que triste, né? Abandonaram, acharam difícil, né, essa jornada, difícil ser um discípulo e abandonar o Senhor. E o Senhor, mais uma vez aqui, né, ele fala aqui para os seus discípulos, né, ele vai falar para os 12, né, e perguntou Jesus aos 12: porventura, queres também vós outros retirar-vos? Olha que triste, né? Aquelas pessoas que saíram por algum motivo que não justifica, né? Saíram, e aí Jesus pergunta para vocês aqui, ó: e vocês, e aí, querem retirar-vos também? É triste ouvir isso de Jesus. E aí a nossa resposta tem que ser qual? A de Pedro aqui, ó. O que Pedro falou? Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Ou seja, para onde iremos? Não temos para onde ir. Sabemos aqui que a palavra, a gente tem uma palavra da verdade, o qual muitas vidas se transformaram através dessa palavra. Somos raridade, né? Então, para onde iremos? O que justifica alguém sair, né? Abandonar tudo, largar tudo? Não justifica, né? E aí, essas pessoas que saíram, né? Aí Jesus perguntou, né? Como está aqui, né? E vós, né? Queres sair? Queres abandonar tudo? Jogar a toalha, perder a guerra, né? Começar a construir e não terminar? Então, que a gente venha refletir, né, sobre essa palavra, né? Que nos confronta, né? E hoje, né, aprendemos que hoje a gente fez as contas, né? Hoje a gente viu o quão duro é. Na verdade, não hoje, né? A gente vem aprendendo isso com o nosso pastor, né? Como ser semelhante ao Senhor, que o nível é muito alto, né? A gente vem aprendendo isso, né? Essa igreja está bem instruída. E aí, né? Um terceiro ponto, né? Que a gente vê aqui, segundo esse texto, né? Um discípulo tem que imitá-lo. E o texto termina, né? Vou repetir de novo: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz, e termina: siga. Então, temos que seguir o Mestre. Se Jesus ele se batizou, temos que se batizar. Se Jesus orou, temos que orar. Se Jesus jejuou, temos que jejuar. O que Jesus fez, temos que seguir o seu espaço. Se ele perdoou, temos que perdoar. Então, temos que seguir os passos do Mestre, né? E aí, acho um texto interessante que Paulo vai falar, né? Em 1 Coríntios 11, né? Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, né? E aí eu finalizo aqui
meus irmãos, né, dizendo que é difícil, né? É difícil carregar essa cruz, é difícil, né, negar a si mesmo, nosso ego, nossas vontades, né, nosso querer, né? É difícil, né, carregar. Então, a gente aprende aqui, né, com a palavra do Senhor, né, que esse convite de Jesus é um convite tríplice, né, e dizia a todos, né, se alguém quer, né, e é um convite a um relacionamento pessoal com ele mesmo, né, via após mim, e além disso, aprendemos que esse convite, né, é acompanhado por 3 marcas distintivas que irão caracterizar um discípulo de Jesus, né. Mais uma vez, né, repetindo, a primeira marca, né, é a renúncia pessoal, né, negue-se a si mesmo. A segunda marca é a consciência do alto custo que um discipulado envolve, né. Tome dia a dia a sua cruz. E a terceira marca, né, é imitar o mestre. Siga-me. Então eu concluo aqui, eu peço para os irmãos levantar, né. Vamos agradecer ao Senhor, posso fazer uma oração, pela palavra, e vocês podem fechar os olhos, né, e vamos dizer ao Senhor, sei que é difícil, Senhor, carregar a cruz, sei que é difícil, sei que é pesado, sei que eu tenho que renunciar ao meu eu, às minhas vontades, ao meu querer, né, a fim de fazer a tua vontade, a fim de fazer o teu querer, mas que o Senhor venha nos capacitar com o teu Espírito, o Senhor venha nos alimentar dia a dia com a tua palavra, para nos ajudar, Senhor. Ajuda, Senhor, cada vida que está aqui, ajuda, Senhor Deus, capacita, Pai. Sabemos que esse convite é para todos, e todos não excluem ninguém, Senhor. Pai, quem te venha, Pai amado, através dessa palavra, Pai, aprender a ser um verdadeiro discípulo, aquele que não te abandona, aquele que não te nega, Senhor, aquele que vai até o fim, aquele que aprendeu, aquele que sabe, colocou na ponta do lápis e sabe o quão difícil é, mas ele jamais vai dar para trás, ele vai continuar até o fim. Sabemos que não somos obrigados a estar aqui, estamos aqui por livre e espontânea vontade. Ó Deus, estamos aqui para te servir, para te adorar, porque queremos estar contigo, queremos reinar contigo, Senhor. Pai, nos capacita, nos restaura, Pai, nos ilumina, Senhor, com a tua palavra, Pai. Pai amado, toma a vida de cada um aqui em tuas mãos, Senhor. Oh, capacita cada um, Pai. E dia após dia, Pai, em todas as reuniões, a gente possa estar aqui, Pai, te louvando, Pai. Eu te agradecendo junto com meus irmãos nessa comunhão, Pai. Que o Senhor possa, Pai, restaurar a nossa vida, Pai. E que a gente venha ter estrutura, a gente venha ter, Pai amado, consciência do alto custo, Pai. E não te negar até o ponto de ser conduzido à morte, Senhor. Pai amado, esteja conosco, Pai amado. Te pedimos, te agradecendo, Deus. Muito obrigado, Pai. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. O Marco Antônio não sabia que palavra Deus ia colocar nos lábios do varão. Nós não conhecíamos o Marco Antônio, mas o Senhor conhece. Amém. E ele está recordando para Jesus hoje. Amém. A palavra vem em cima da necessidade do Marco Antônio. Ele sabe que precisa estar com Cristo. Aleluia. Ele sabe que precisa abrir mão de si mesmo. Amém. Tem que assumir a sua cruz daqui para diante. Não pode mais colocar de lado. Amém, querido? Aleluia. Vamos orar pela vida do Marco Antônio. Deus é maravilhoso. Como Deus tem conduzido todas as coisas. Aleluia, Jesus. Fica a sua destra aqui na direção do Marco Antônio. Aleluia. Vamos pedir ao Senhor que restaure o Marco Antônio, quebra o Marco Antônio, a experiência de redenção, que se sinta novamente nos braços de Jesus, que ele sinta o poder do Senhor na sua vida, que ele sinta fome e sede da essência de Jesus na sua palavra, que o Espírito do Senhor se mova no coração do Marco Antônio. Avive o coração do Marco Antônio. Em nome do Senhor. Tu és tremendo, Senhor. Porque o Senhor
vai guiar o Marco Antônio no recomeço da sua jornada. Amém. Tudo ficou para trás. Todos os embaraços, tudo aquilo que o inimigo colocou na sua vida, Marco Antônio. Abra a mão, em Jesus. Rejeita. Amém? Para que você possa viver a vida verdadeira. Amém. A vida que tem em Cristo. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Nós abençoamos o Marco Antônio. Abençoamos a tua vida. Amém. Para que você, daqui para diante, viva em novidade de vida. Uma nova realização de Cristo em tua vida. Amém. Em nome de Jesus. Eu te abençoo já. Aleluia. Amém. Vamos pôr na presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Deus continue restaurando vidas. Mas eu não poderia terminar sem fazer uma pergunta. O Marco Antônio estava afastado e voltou para Jesus. Amém. Mas pode ser que tem alguém aqui que está na igreja e quer se afastar. Tem alguém que está passando na cabeça sair da presença do Senhor? Não faça isso. Mas se tiver alguém, eu quero abençoar a sua vida. Eu quero agora, em nome de Jesus, clamar renovo. Se a tua experiência está esfriando, se você está pensando nas coisas do mundo, eu quero clamar pela tua vida. Você não precisa se manifestar agora diante dos irmãos, mas eu vou clamar. Senhor, em nome de Jesus, Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Tu conheces e sonda cada coração, Tu sabes a intenção do nosso coração, e cada um de nós está aqui de pé na Tua presença, pela Tua graça, pelo Teu grande amor, mas também pela nossa própria vontade, Senhor. E às vezes a nossa vontade quer nos arrastar para longe de Ti. Às vezes tropeçamos, às vezes esfriamos na fé. E eu clamo, Senhor, se tiver algum servo Teu nesta condição, que em nome de Jesus, mediante a Tua palavra ministrada, esse servo volte atrás desse pensamento, abandone esse pensamento e se agarre a Cristo. Se agarre ao Senhor. O Senhor não te lança fora. O Senhor não quer distância de você. O Senhor te quer junto a Ele. O Senhor te quer governar a sua vida e te fazer entrar num reino de justiça e de paz. Em nome de Jesus, seja fortalecido, seja fortalecida no Senhor e na força do seu poder. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te guarde os passos, que o Senhor vá contigo onde quer que você andar. Eu clamo assim, crendo que o Senhor me ouve, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém, meus irmãos.